E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos estar estudando aqui um pouquinho a lista de exercícios do 7º ano. Deixa eu compartilhar ela aqui. Lista de exercícios do 7º ano. Ela está por nome aqui, conjunto dos conjuntos numéricos, né? Mas, na verdade, o nosso foco é falar sobre os números racionais, né? Que fazem parte do conjunto dos números racionais. Para a gente começar aqui, ó, só uma breve recordação aqui, né? Uma breve revisãozinha, né? Sobre o que é um conjunto, né? Vamos lembrar que conjunto ela é uma coleção de qualquer objeto, qualquer elemento que eu quero colocar em algum local, né? Em algum recipiente, em algum espaço, né? Dois exemplos de conjunto, a gente tem aqui o conjunto E e a gente tem o conjunto B, né? São dois exemplos de conjunto. Na matemática, nós temos os conjuntos numéricos, né? Até o conjunto B aqui é um conjunto numérico, é o conjunto dos números primos, né? Números primos, números que são divisíveis apenas por um e por eles mesmos. Mas pode ser qualquer coisa, né? Primavera, verão, outono, mas enfim, os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que a gente estuda é o conjunto dos números naturais, que são os números positivos mais o zero. Tem uma breve explicação aí de como ele é formado, né? Ele é igual a soma do número que você pegou mais um, né? Aí você vai encontrar o sucessor dele, né? Então, esse é o conjunto dos números naturais. A gente tem também o conjunto dos números inteiros, né? Esse conjunto já é o conjunto dos números naturais com os números negativos, né? Porque conforme foi se desenvolvendo a humanidade, surgiu a necessidade, né, de representar perdas e dívidas. Então, surgiram os números negativos. E a gente pegou esses números, juntou alguns naturais e chamou eles de números inteiros, né? E você pode ver essa representação aqui, entre os números naturais, é um conjunto que está contido, ou seja, está dentro do conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Beleza? E agora, os conjuntos dos números racionais. Quais são os números racionais? São aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Surgiu, então, a necessidade, né, com o desenvolvimento da humanidade, de demonstrar as partes de um inteiro, as partes de algo, né? Por exemplo, talvez alguém algum dia foi trocar uma melancia com alguém, né? Fazer um escambo lá, fazer uma troca, só porque ele não queria uma melancia inteira, ele queria só a metade. E aí surgiu, né? A fração 1/2, né? Que é um inteiro, que um representa o inteiro da melancia e o 2 que vai embaixo, né? Que seria o denominador, né? Seria a metade que a pessoa precisa, né? E exemplos de números racionais, né? A gente tem o -1, 5/8, 1/8, 5, eu coloquei aqui, né? 5/8 e 1/8 já são frações, né? Escritas já, então a gente vê, a gente entende, né? Quer dizer que 5 partes aqui a gente dividiu em 8, que em uma parte a gente dividiu em 8, né? Mas e o -1 e o 5? Para que serve esses números? Por que a questão aí não é um número inteiro e não é um número natural? Então, formalmente, todo número inteiro ele é um racional porque ele pode ser representado por uma fração divisível por 1. Daqui a pouco a gente vai chegar lá e vocês vão entender melhor, né? Então, -1 é inteiro e é racional. 5/8 ele é racional, mas ele não é inteiro, né? Porque ele já é uma fração. Se a gente dividir esse 5 por 8, que ele não dá um número inteiro. Tá certo? E vai ficar claro que a gente tem essa representação gráfica aqui nesse desenho. Os números naturais estão contidos nos números inteiros, que estão contidos nos números racionais. Então, todos que estão dentro fazem parte do conjunto externo, entendeu? Fique claro aí, né? Todo número natural ele pode ser um número racional. Então, pode ser não, ele é um número racional, ele é um número inteiro, né? E todo número inteiro é um número racional, mas de fora para dentro não acontece o mesmo, porque nem todo número racional vai ser um número inteiro ou um número natural, né? Números em formato de fração. O conjunto dos números racionais é formado por números que podem virar frações. E para facilitar a identificação desse conjunto, vamos ver aqui alguns números, né, que podem ser representados em frações. A gente tem aqui embaixo as próprias frações para começar, né? 1/2, 3/4, 5/8, tem várias frações, né? Números que tem um numerador e um denominador, né? Que representam uma divisão. Então, essas frações, elas já fazem parte do conjunto dos números racionais. A gente tem os números inteiros, né? E aqui fica interessante a gente entender aquela dúvidazinha que a gente falou agora, né?
Os números inteiros, ó, em sua totalidade, podem ser escritos em forma de fração. É só dividir por 1. Você dividiu por 1, ele já vira uma fração. Aqui a gente tem o número 6, por exemplo. Se a gente colocar 6 dividido por 1, ou 6 sobre 1, a gente já vai ter uma fração explícita ali. Então, a gente pode colocar. Ele está representado na forma de fração, mas ele é um número inteiro. Beleza? A gente tem os decimais finitos, né? E os números decimais são aqueles números que vêm depois da vírgula, né? Você tem uma parte inteira, que ele tem o 0,045, que é um zero. A gente tem a parte numérica, a parte fracionada ali, né, que é a parte decimal, que representa algumas partes daquele inteiro. Então, a gente tem um 0,045, por isso é 1,5, 1,2, 2,5, 2,45. Então, poderiam ser vários números, mas esses números decimais são números, decimais finitos, né, são números que vêm depois da vírgula, né, que representam algumas partes daquele inteiro que a gente está representando. E nesse caso aqui, a gente tem um número que está representado por uma fração, tá vendo? Que é uma divisão de um número inteiro por 1000 aqui no caso, né? Que é uma potência de base 10, como eu coloquei aqui, né? Pode ser representado por uma potência de base 10, né? A gente já estudou potências, né? Qualquer coisa a gente tira a dúvida em sala de aula. Beleza? E por fim a gente tem as dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? São aqueles números decimais que que são infinitos, né? Eles têm uma repetição infinita aqui depois da vírgula, né? E essa repetição, ela é periódica. Por que é periódica? Porque os números são iguais, então vai estar sempre repetindo de forma igual. Tá certo? E como que eu vou representar, né, essa dízima periódica em formato de fração, né? Existe uma fração que representa ela, e essa fração é chamada de geratrix da dízima periódica, né? Ou simplesmente fração geratriz, né? Sempre que falar fração geratriz, a gente sabe que essa fração ela gera uma dízima periódica. Essas dízimas periódicas elas podem ser de duas formas. Podem ser simples, né? Onde logo após a vírgula, né, o período começa a se repetir, né? A gente tem aqui os 7 que se repete, e aqui embaixo tem o 23 que se repete infinitamente, e aqui a gente tem o 25, né? E essa aqui é as compostas, que elas são diferentes. Você pode ver que aqui tem um 1. Ela tem um termo que é não periódico, mas logo depois ela começa a ser periódica. E da mesma forma, o 0,4 aqui também acontece dessa mesma forma. A gente tem o 0, tem o 4 que não são periódicos, depois a gente tem os 7 que são periódicos, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente estar resolvendo alguns exercícios, tá bom? Vejo vocês aqui um pouco. Pessoal, agora nós vamos estar resolvendo alguns exercícios aqui. Deixa eu abrir a lousa aqui. A lousa digital. Beleza, estamos aqui na lousa digital. Esse primeiro aí, esse número 1 é o primeiro exercício lá da lista. Vocês vão olhar lá, gente, tem um erro lá. Lá está 30 dividido por 8, na verdade é 30 dividido por 4. Vocês corrigem isso aí, senão não vai dar certo o exercício, entendeu? Beleza, vamos resolver aqui. Escreva na forma decimal o oposto do oposto de 30 quartos, né? Beleza, vamos resolver isso aqui, para a gente achar qual é o valor decimal dele. Gente, lembrando aqui, ó, o oposto. O que é o oposto de um número? O oposto de um número positivo, ele é o negativo dele, entendeu? O oposto de um número negativo, de um número positivo, é o seu negativo. Menos 30. Da mesma forma, o oposto de um número negativo é o seu número positivo, beleza? Então, o que o exercício pede para a gente? O exercício nos dá uma fração, que é 30 sobre 4, e ele pede que o oposto do oposto. Qual que é o oposto de 30 sobre 4? É menos 30 sobre 4. E qual que é o oposto de menos 30 sobre 4? É 30 sobre 4. Então, isso aqui é uma pegadinha, só para poder acelerar o nosso pensamento e a gente poder raciocinar mais, beleza? Como é que a gente resolve isso aqui? A gente divide. A gente não sabe que toda fração é uma divisão? Vai pegar 30 e vai dividir por 4. Simples assim. Qual número multiplicado por 4 é mais próximo de 30? É o 7. 7 vezes 4 são 28.
A gente vai subtrair aqui. Fica valendo, presta 1, fica valendo 10 menos 8 são 2. E 2 menos 2 são 0. O 2 já não pode ser mais divisível por 4. O que a gente tem que fazer? A gente acrescenta o 0 e que a gente vai pôr uma vírgula. Agora, qual o número multiplicado por 4 vai dar 20? 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Beleza? Então, qual que é a resposta nossa? É a letra D. A letra D é a resposta. Qual é a forma decimal do oposto de 30 quartos? Né? Na verdade, é a própria forma decimal dele mesmo, né? Esse oposto do oposto aí, igual eu falei para vocês, é só para a gente dar uma pensada, né? Para poder pôr os neurônios da gente para trabalhar. Aqui embaixo, a forma fracionária da fração de 0,4444. 0,4444. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma dízima periódica. Gente, quando a gente vai fazer a fração geratriz, né, nós ainda vamos estudar isso aqui mais profundamente na nossa aula, mas já vou explicar para vocês aqui. O que a gente faz? Para cada casa que a gente tem periódico, cada casa não, para cada elemento periódico que a gente tem ali que se repete, a gente vai utilizar um 9. Como aqui a gente só tem o 4 que se repete, não é um 9 para cada um, não. É um 9 para cada número que se repete infinitamente. A gente vai utilizar um 9. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a linhazinha da fração, a gente vai colocar um 9 lá embaixo. Por que pôr um 9 lá embaixo, professor? Porque aqui depois dessa vírgula aqui só existe um elemento que é periódico, só tem um elemento que se repete. E o que eu vou colocar aqui em cima? Eu vou colocar o próprio 4. Simplesmente vou repetir ele aqui. A nossa fração é 4 nonos. Vamos ver se dá certo mesmo, professor? Então, o que a gente faz? A gente divide? Vamos dividir 4 por 9. 4 dividido por 9 não dá. A gente acrescenta um 0 ali, a gente já põe um 0 e uma vírgula aqui. Qual o número multiplicado por 9 vai ser mais próximo de 40, né? A gente vai ter o 4, né? 4 vezes 9 são 36. 4 vezes 9 são 36, não é? 40 menos 36, sobra 4. O que a gente faz? Acrescenta outro 0 aqui. E multiplica de novo. 4 vezes 9, 36. Vocês viram? Que deu a dízima periódica. Acrescenta outro 4 ali. 4 vezes 9, 36. Menos 36. Sobra 4. E assim, o infinito e além. Tá certo, galera? Então, esse aqui é como se calcula essa fração geratriz, né? Sempre lembra. Para cada termo que se repete ali depois, a gente acrescenta um 9 aqui. E depois a gente repete o termo, o termo, né, que é infinito, o termo que está se repetindo, a gente vai colocar ele na parte de cima aqui, na parte do numerador, né? O denominador sempre o 9, né? Não vamos esquecer isso, né? Numerador, denominador. Beleza? Então, a resposta nossa é a letra A. Letra A. Beleza? Os outros exercícios a gente vai estar resolvendo em sala de aula e a gente vai estar se aprofundando nessas dízimas periódicas e também nessa fração geratriz. Nós vamos ver esse aqui é uma dízima simples, né? Simples é mais simples, né? Nós vamos ver as simples que tem 2 termos periódicos e nós vamos ver também as compostas, né? Que tem termos que não são periódicos, como é que a gente calcula, tá certo? Então, valeu, pessoal. Tá aí nossa matéria, vamos estudar aqui. Na próxima semana a gente vai pegar firme em sala de aula. Valeu? Até mais.